Bem, queridos, estamos aqui de volta, então eu queria deixar registrado aí esse videozinho, né? Então, se você gosta de colocar o título, nós vamos falar agora sobre Jesus e os dons do Espírito Santo, tá? E é interessante sempre nós olharmos para Jesus em tudo, né? Ele é o nosso ponto de referência. Então, se nós queremos aprender sobre os dons, se nós queremos aprender sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Nós temos que olhar para Jesus. Isso que nós queremos fazer hoje, né? E toda a glória e toda a honra seja para esse Jesus tremendo. Ele é o Alfa e o Ômega, nós cantamos isso nos nossos louvores. Sabe por que ele é o Alfa e o Ômega? É a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Que significa que ele é o princípio e o fim. Na realidade, ele é eterno. Então, Jesus, ele merece todo o nosso louvor. E hoje eu queria destacar esse Jesus, tá? E queria mostrar para vocês como ele foi totalmente dependente do Espírito Santo. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, totalmente sujeito ao Espírito Santo, para nos dar o exemplo, né, de como nós temos que fazer também. Filipenses 2, 5 a 8, né, o textozinho aí que nós sabemos de cor, tá? A Bíblia fala o seguinte: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não usou o ser igual a Deus, coisa que se devia apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse é o nosso Jesus, tá, que nos deu esse exemplo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tá, o próprio Deus, tá, que se fez carne, habitou entre nós, tá, e nos deu esse exemplo, tá, de como ele dependeu do Espírito Santo, como está lá em Atos 10, 38 também, que a gente sabe de cor, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, queridos, todos os milagres de Jesus como homem só foi possível pelo Espírito Santo. Isso que eu quero mostrar para vocês. Ele abriu mão da sua divindade, então tudo o que ele fez foi pelo Espírito Santo. Ele que tinha recebido o Espírito Santo desde que nasceu e por isso teve uma vida o quê? Perfeita e irrepreensível. Ele que só começou o seu ministério depois de ter sido batizado com o Espírito Santo no Jordão com João Batista, quando a pomba veio sobre ele. Então eu queria destacar hoje esse Jesus totalmente sensível ao Espírito Santo, totalmente dependente do Espírito Santo, totalmente guiado pelo Espírito Santo. Ele aprendeu na prática da comunhão constante com Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. Então ele aprendeu a usar os dons do Espírito Santo. Então, quando falamos de dons, temos que olhar sempre para Jesus, de como é que, o que ele deixou registrado para nós, de como é esse negócio desses dons, como é que nós vamos edificar a igreja, aos irmãos, nas juntas e ligamentos, através desses dons, olhando para Jesus. Mas falando sobre os dons especificamente, eu queria relembrar para os irmãos, que os dons eles são divididos em 3 partes. Primeiro, são os de inspiração, que é a profecia e a línguas e interpretação. Nós vamos falar sobre cada um deles hoje ainda. O segundo é de revelação, tá? Que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espírito. E tem o terceiro, que é a manifestação de poder, que é o dom de fé, os dons de curar e a operação de milagres. E isso tudo você vai ver lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 14, esses capítulos que você tem que ler e entender que é como sanduíche, o 13 está ali no meio como se fosse o recheio. Então você lê esses 3 capítulos para ver todo o contexto do que a Bíblia fala ali em 1 Coríntios 12, 13 e 14 sobre os dons do Espírito Santo. Profecia, por exemplo, ele ensina para a gente ali que é o que? É para exortar, para edificar, para consolar. A palavra de conhecimento, tá? Nós temos vários exemplos que mostram, como por exemplo lá em Atos 21, versículo 10 e 11, onde Ágapo amarra Paulo com o cinto.
né, e dá aquela palavra, né, sobre o cinto ali, que foi uma palavra de conhecimento. Outra palavra de conhecimento é quando Jesus fala para Pedro, né, hoje mesmo me negarás. Então é algo que pode acontecer tanto no passado quanto no presente, no futuro, tá? É que Deus te dá uma revelação de algo que você não teria como saber. Então isso é a palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria, né, nós temos como, por exemplo, né, o tributo lá da moeda de César, que Jesus chegou e mandou olhar e falou: o que está aí? Estava a esfinge de César lá, falou assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então a palavra de sabedoria que ele teve para resolver uma questão que se envolveu ali sobre a questão da moeda lá de César, sobre a questão do tributo. Discernimento de espírito, tá? É saber na hora se um contato está aberto ou fechado para ouvir, por exemplo. Né? Você está com o teu companheiro ali ministrando alguém, evangelizando alguém, proclamando para alguém, e você fica sensível. A pessoa está falando e você vai discernir o espírito, ou seja, se ela está pronta para ouvir, se ela está realmente querendo, se ela está só ouvindo por educação, né? Se vai adiante, se não vai, se está jogando pérola aos poucos, se está valendo a pena, se não está, né? Se é aquele assunto realmente que está ali. Não é só discernimento de espírito, não é só a questão dos demônios também, né? Você discernir o espírito, quando você vai expulsar demônios, você tem que ter também esse mesmo discernimento de espírito. E tem lá os dons de curar, né? Que fala, né? Está no plural, dons de curar, tá? Então umas são, outras não são, né? Está no plural, ou seja, nós temos que pedir a plenitude de Deus. E também tem os dons de milagres, né? Por exemplo, andar sobre as águas, multiplicar os pães. E por fim, o dom de fé, né? Aqui o exemplo lá daquela figueira que se secou lá, né? Jesus ordenou e depois que eles passaram lá, ela estava totalmente seca. O importante dos dons, queridos, que a Bíblia fala lá também em Coríntios, é que tem que ser motivado pelo amor e para um fim proveitoso. E eu quero destacar agora o versículo 26 do capítulo 14, que fala sobre, né, quando nós nos reunimos, né, como é que nós vamos usar esses dons. E lá fala, né, de salmo, fala de doutrina, fala de revelação, tá? Então eu queria dar mais ou menos, tá, uma definição sobre esses assuntos para a gente poder entender melhor. 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, cada um de vós tem, né, salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, seja tudo para edificação. É pelo amor, motivado pelo amor e para um fim proveitoso. Salmo, então, o que é o salmo ali, quando está falando ali? É uma oração cantada, é um cântico, né? Doutrina, tá? São mandamentos claros, né? E demanda uma ação prática. E revelação, tá? É verdade que se abriu para você e tornou clara. Tá? Então, eu queria deixar essa dica para você entender, porque quando nós nos reunimos, né, o que é que tem que acontecer? Manifestação dos dons. Né? Para quê? Né? Para um fim proveitoso. Por quê? Pelo amor. Tá? Então, nós temos que entender qual é a nossa parte, né, nesse ministério comum de todos os santos, que não é apenas só ganhar e edificar vidas, mas é edificar também nas juntas e ligamentos, ou seja, nos relacionamentos fortes e resistentes entre os irmãos. Amém? E eu queria só destacar, tá, que a gente vai ver daqui a pouco também, que língua, mais a interpretação da língua, é diferente da profecia. Tá? Porque falando em língua estamos falando a Deus e profetizando estamos falando aos homens. Amém, queridos? Então vamos direto agora ver o exemplo de Jesus e os dons do Espírito Santo. Né? Vamos ver na prática, né, no dia a dia do discípulo, como isso acontece. Então, temos que ter essa sensibilidade para aprender a ouvir a voz de Deus. Né? Cristo vive em mim. Então, do interior, né, para o exterior, manifestar os dons. Vamos ler então 1 Coríntios 12, de 1 a 12, tá? Para dar essa base, pelo menos isso. Depois você lê em casa melhor o capítulo 12, 13 e 14 todo, tá bom? A Bíblia fala assim, 1 Coríntios 12, 1 a 12. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando ainda pagãos, eras como que desviados e levados para o culto dos ídolos mudos.
Por isso agora eu vos declaro que ninguém, falando sob influência do Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. E a outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas se realiza, todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Versículo 12. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Amém, queridos? Então vamos ver Jesus, né? Jesus e a profecia. Primeiro, letra A. Para quem está anotando aí, Jesus e a profecia. Lá em 1 Coríntios 14, 3 fala, né, já falamos sobre isso, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E o exemplo de Jesus está lá em João 14, 15 e 16. Tá? Se você olhar ali, é Jesus profetizando. Tá? Lê principalmente o capítulo 14, de 1 a 15. Né, quando Jesus fala, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e Jesus começa a falar sobre isso. Jesus está trazendo uma palavra de consolo, está exortando, está consolando todos nós, tá? Então Jesus, ele atuou nesse dom de profecia, e nós temos que conhecer muito bem esse dom de profecia. Em todo encontro nosso, tá, nós temos que estar aplicando esse dom. Tá? Quando você chega para um irmão no meio de um encontro, pega ele de um lado e fala assim, ó, eu quero dizer para você que Jesus vive em você e ele te capacita para ser santo, ele te capacita para viver no padrão, mesmo que seja alto demais de santidade, e você começa a animar aquele irmão com uma palavra, com um texto da Bíblia, do Velho ou do Novo Testamento, você está profetizando. Não podemos ter encontros sem a profecia. A Bíblia fala, sem profecia o povo se corrompe, o povo se perde. Tá? E nós temos que ter então o hábito de entender que a profecia é fundamental. Em todo encontro que nós estamos, nós temos que estar profetizando uns para os outros. Letra B, né, Jesus e a palavra de conhecimento. Né? Será que Jesus atuou também com esse dom? Atuou. Tá? Muito importante para nós. O primeiro exemplo que eu mostro para vocês é a mulher samaritana. Né? João 4, 16 a 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então isso foi uma palavra de conhecimento que Jesus teve. Em segundo lugar, Jesus, por exemplo, quando o traidor é indicado lá em Mateus 26, 20 a 25, né? Jesus, como é que Jesus sabia que Judas era o traidor? Não é porque ele era Deus, porque ele não estava usando os seus poderes, a sua divindade. Nós lemos lá como é que ele abriu mão disso tudo. Tá? Então foi pelo Espírito Santo, tá? Pela palavra de conhecimento que ele teve, que ele sabia que Judas que era o traidor. E da mesma maneira, terceiro ponto aqui, quando Pedro negando Jesus, né? Quando ele teve lá em Mateus 26, 31 a 35 e depois Mateus 26, 69 a 75, mostra que Jesus também teve uma palavra de conhecimento e sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes depois que o galo cantasse. Ainda, Jesus prediz sua morte e ressurreição, está em Marcos 10, 32 a 34, também foi uma palavra de conhecimento. E quando estava lá a questão do Natanael na figueira lá, lembra? Que ele discerniu também, e ele teve essa palavra de conhecimento, lá em João 1, 43 a 51. Então Jesus também atuava na questão da palavra de conhecimento. Amém, queridos?
Letra C, Jesus e a palavra de sabedoria. Nós já falamos aqui sobre o tributo a César, está lá em Lucas 20, 19 a 26, tá? Que aquela situação toda, Jesus tinha tudo para estar constrangido com aquele interrogatório, e ele pegou aquela moeda e com sabedoria que Deus deu para ele pelo Espírito, tá? Ele falou, então, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, tá? Quando ele pagou lá o imposto também, né? Quando Pedro estava lá, ele pagou o imposto lá em Mateus 17, 24 a 27, Jesus também teve uma palavra de sabedoria. Uma das que eu acho mais incríveis está lá em Lucas 20, 27 a 40, na questão dos saduceus e da ressurreição, como Jesus cala os homens com a sua sabedoria, tá? E mais uma vez, não é porque ele era Deus, mas é porque ele era dependente do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está em você hoje, que pode também ter essa palavra de sabedoria. E outra também, não menos importante, está lá em João 8, 1 a 11, a mulher adúltera, né? Aquela história toda, quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Poxa, que sabedoria que Jesus atuava, como ele era dependente do Espírito Santo e como é que ele agia também dessa maneira. E você também pode estar atuando nesses dons da mesma maneira que Jesus. E todas as parábolas, né? Em quinto lugar aqui, sobre esse item de sabedoria, todas as parábolas de Jesus, né? A sua habilidade de responder perguntas, né? De ensinar, né? Quantas vezes deve perdoar um irmão, por exemplo, ele falou, né? 70 vezes 7, sempre tinha uma palavra de sabedoria que ele trazia. Jesus atuando, tá? Na dependência do Espírito Santo, usando os dons do Espírito Santo em seu ministério, enquanto esteve entre nós aqui na terra. Amém, queridos? Letra D, Jesus e o discernimento de espírito. Tá? Então, para você entender, né, que não é só questão de expulsar demônio, lembra lá do jovem rico, né, que está lá em Mateus 19, 16 a 22? Depois de toda aquela conversa, Jesus fala, vende tudo e dai aos pobres. E Jesus, então, o que aconteceu ali? Jesus discerniu, né, qual era a condição que ia mostrar o verdadeiro coração do jovem rico, né? E toda a história de Jesus com os endemoniados, né? Porque também precisa desse discernimento de espírito para saber tratar com essa questão de expulsar demônios, tá? Que tem que ser algo comum também na vida de um discípulo que está saindo para as ruas para proclamar, vai se deparar muito, cada dia mais, com demônios, tem que saber discernir, né? O que está, qual o demônio que está, o que está atuando, todas essas coisas. Então, esse é o nosso Jesus que tem que ser honrado hoje, porque ele moveu em todos esses dons para ser exemplo para você, modelo para que você faça a mesma coisa. Letra E, né? Jesus e a fé. Né? Eu já falei aqui da questão da figueira estéril, está lá em Mateus 21, 18 a 22, ou em Marcos 11, 12 a 14 e depois o 20 a 24, tá? Que a gente vê que Jesus determinou e a figueira secou. Tá? Então foi ali um dom de fé, né? Jesus atuando no dom de fé. Amém, queridos? Letra F tem os dons de curar. Esse aí, né? Está no plural e a gente sabe que foi o que Jesus mais, que tem mais exemplo na Bíblia, é Jesus atuando nesses dons de curar. Né? A cura de um leproso, a cura do criado do centurião, a sogra de Pedro, né? A cura dos 2 endemoniados gadarenos, a cura de um paralítico lá em Cafarnaum, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, o homem da mão ressequida, a cura de um endemoniado cego e mudo, a cura de um jovem possesso, a cura de 2 cegos em Jericó. Mais uma vez, a cura de um enfermo, Mateus 13, 10 a 17. A cura da filha de um oficial do rei. A cura de um cego de nascença, lá em João 9, 1 a 41. Então, a gente vê, tá, Jesus atuando nos dons de curar. Tá? Esse mesmo Jesus, tá, que fez aquela obra ali maravilhosa de cura, tá? Ele fez pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está em você hoje. E você tem que crer que você também pode fazer. Tá? E como eu já falei, a fé é um músculo, tem que ser exercitado. Você começa orando por uma dor de cabeça, para uma perna crescer, para depois você ir crescendo nisso aí e crer, né, na cura de um cego e até em ver mortos ressuscitados, no nome de Jesus. Jesus falou que obras maiores ainda fareis. Creia nisso, amém? E então obedeça ao que você crê. Letra G, Jesus e a operação de milagres. Né?
Então nós temos vários exemplos também, né? A questão lá, quando ele andou sobre as águas, ele estava ali agindo nesse dom de operação de milagres. Quando ele acalmou a tempestade também. Quando ele ressuscitou o morto, né? Quando ele multiplicou os pães. Lembra lá na pesca maravilhosa de Lucas 5, quando ele falou lá, lança a rede, pegar os peixes e quase que afundou os barcos, depois de passar a noite e não ter conseguido pescar nada? É esse mesmo dom, tá, que nós estamos falando. E quando ele transformou a água em vinho também, tudo isso foram, né, é Jesus nos mostrando como é esse dom de operação de milagres. Amém, queridos? E por último, então, queridos, a questão que eu queria só fechar, concluir, com a questão da língua e da interpretação. Tá? Jesus, tá, não tem registrado em nenhum momento ele usando esse dom. Tá? Então esse é um dom que foi reservado para a igreja. Tá? Então o que orar em línguas significa? Tá? Então tem 3 coisinhas fundamentais que você tem que guardar. Tá? Por quê? Letra A, né? Pode ser falar e outros de outras nações entenderem. Tá? Então isso é o primeiro ponto. Aí tem pessoas que confundem e acham que é só isso. Não, esse é um dos pontos, um dos 3 pontos. Tá? Então o primeiro ponto é o quê? Falar e outro de outras nações entenderem. O segundo ponto é o quê? Uns poucos falarem e outros interpretarem. Tá? Então é uma outra maneira. Tá? Você está falando, você não sabe o que está falando e Deus dá a interpretação para uma outra pessoa. Tá? Língua e interpretação. E tem ainda o terceiro ponto, letra C, que é falar mistérios a Deus e somente Ele entender. Tá? Então, nós temos que entender esses 3 aqui para a gente ter a plenitude sobre essa questão do falar em línguas. O primeiro, queridos, é para o mundo crer. Tá? Falar e outras nações entenderem, tá? É para quê? Qual a finalidade disso? É para que o mundo creia. O segundo, né, uns poucos falarem e outros interpretarem, é para a edificação da igreja. Tá? E o terceiro, falar mistérios a Deus e somente Ele entender, é para o quê? É para a minha edificação. Tá? Às vezes você vai orar pelo enfermo, você está meio incrédulo, e você começa a orar em línguas. Ura, labachanda, labacanda, labaquita, labachai, candaremiá, lamacanda, labachai. E a fé vem no teu coração, edifica a tua fé santíssima. Amém? E você consegue então orar e crer, né, que o milagre vai acontecer. Né? Paulo disse que ele orava em línguas mais que todos. Né? Ele nunca viu Jesus, né? Como Pedro e João, por exemplo. Tá? Mas parece que conhecia Jesus tão bem, ou até melhor que eles, né? Vocês já viram isso? Então ele diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. Isso é possível hoje para mim e para você, através do Espírito Santo. Orar em línguas, edificar a tua fé santíssima, adorar a Deus de uma forma que você jamais iria conseguir se você estivesse falando, tá, no português ou qualquer outra língua que você souber. Tá? O perfeito louvor vem quando você consegue expressar essa língua dos anjos, né? Essa língua estranhas, esse falar em línguas. É um dom que Deus deu para a igreja, tá? Muito importante para a tua vida. Ah, Osias, mas todo mundo tem que falar em língua? Não é obrigado todo mundo falar em línguas, mas não tem por que você não falar, queridos. É algo tão importante, é algo tão fundamental, tá? Por isso que às vezes eu faço questão, tá, de mostrar para a pessoa com toda clareza e plenitude, tá, quão importante é falar em línguas. Mas se você não falou ainda, não, né, se condene, mas procure. A Bíblia fala: procurai com zelo os melhores dons, tá? Mas procura mesmo, tá, falar, porque vai ser realmente algo fundamental para você, né? Eu estou com 58 anos, eu fui batizado no Espírito Santo com 18, então já são 40 anos falando em língua todo dia. Eu não consigo passar um dia sem falar em línguas, tá? Porque é isso que me traz a presença do Senhor. Quando estamos num encontro caseiro, tá, o que a gente faz? Começa a orar em línguas, você traz a presença de Cristo, tá, para aquele encontro, e as pessoas começam a ter visões, as pessoas começam a profetizar, as pessoas começam a mover nos dons. Então a língua é o momento de você realmente, tá, dar aquele startzinho ali, né, de sair da inércia, tá, e realmente se conectar com o Espírito de Deus, trazer a presença do Espírito para todos os nossos encontros, em todos os momentos. Então não deixe de procurar
esse dom. Amém, queridos? Aí tem uma perguntinha que todo mundo faz, né, Osias? Uma pessoa pode ter todos os dons? Tá? Então a gente viu que Jesus aqui, ele moveu, né, em todos os dons. Então a questão, querido, não é ter o dom. O dom não é por merecimento. Tá? Você não merece, você recebe. É um dom, é um presente. Então, você, mesmo sem merecer, você recebe. Então, a questão não é ter todos os dons, ter um dom ou outro. A questão é, Jesus, ele pode contar contigo durante o momento que você está fazendo a obra. Ou, né, sendo testemunha, proclamador, ou edificando na junta e ligamento. Jesus pode contar contigo, tá? Para que você esteja sensível, para usar qualquer um dos dons em qualquer momento. Então é isso, não é que eu tenha todos os dons, mas eu, em determinado momento, se eu estou sensível ao Senhor, Ele vai me deixar o quê? Tá? Está sempre pronto a poder usar qualquer dom que Ele queira para que aquele momento seja um momento edificante que vai produzir frutos. Amém, meus amados? Então, isso que eu queria deixar com vocês hoje, tá, sobre Jesus, sobre os dons do Espírito Santo, e nós temos que buscar para que a igreja seja conhecida como a igreja que imita Jesus em tudo e até nisso, tá, nessa dependência do Espírito Santo e nesse mover dos dons. Amém, queridos? Um grande abraço, até a próxima.